Oi gente, meu nome é Gabriela Dutra e esse é o canal Fazendo Arte. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que tá passando na minha cabeça a semana inteira, sobre ser sincero consigo mesmo. E ele tem também a ver com o último vídeo que eu gravei, que é sobre reconhecer os nós que são mais difíceis de se desfazer consigo mesmo. São insights que eu tive essa semana e é um processo que eu estou tendo comigo mesma. Eu achei que seria pertinente compartilhá-lo aqui. Existe uma ponte muito grande, né, entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Isso eu falo sem julgamento, sem querer apontar o dedo pra ninguém, sem querer apontar o dedo pra mim mesma, porque o processo de entendimento da vida no sentido prático, ele é complicado. Ser sincera comigo mesma, no intuito de reconhecer as minhas falhas, de reconhecer as minhas inseguranças, de reconhecer as minhas atitudes e reconhecer as minhas intenções, principalmente. Poucas vezes a gente para analisar realmente a intenção pelo qual a gente está fazendo tal coisa, ou a gente se sente desconfortável em compreender a nossa própria mediocridade, reconhecer a nossa própria hipocrisia, reconhecer a nossa parte, a nossa sombra suja mesmo, as atitudes, as intenções pelas quais as nossas atitudes, até mesmo atitudes que podem ser consideradas nobres aos olhares alheios, as intenções talvez não sejam tão nobres. E aí a gente cai num ponto muito forte, que é o ponto de que não existe o certo ou o errado, existe a intenção pelo qual a gente fala ou pelo qual a gente faz tal coisa. Qual é a intenção pelo qual eu tô fazendo isso, independente da moralidade do certo ou do errado. Qual é a questão da ética. E aí entra um outro ponto muito forte, quanto às vezes a gente não confunde isso, eu digo no sentido prático, não no sentido teórico, quanto a nossa ética às vezes não é tão embutida de moralidade, às vezes a gente coloca a moralidade como uma coisa suja, que ela talvez não faça parte da gente. É a forma que eu escolhi viver, que eu escolhi ser, não deve ser embutida. A forma que eu escolhi pensar, que fez mais sentido pra mim, não devem ser embutidas nas visões alheias, assim. É lógico que eu vou defender o meu ponto de vista, mas eu também vou defender o direito da pessoa demonstrar o ponto de vista dela, desde que não ofenda ou invada a privacidade de ninguém. Então, reconhecer isso, reconhecer essas questões e ser sincero mesmo, assim, porque às vezes a gente tenta se autodesculpar, né, demais. Por exemplo, quando você toma uma atitude que foi medíocre, que foi perversa, a sua intenção foi perversa e você tenta se desculpar pelo aquele momento. Lógico que, assim, você pode ser uma pessoa... Ai, que dá um asco falar uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa que tenta ser melhor, vamos falar essa palavra, né? Uma pessoa que tenta ser melhor e ter atitudes perversas, ter atitudes narcisistas. Você pode ser essa pessoa, mas o que difere, principalmente, é quando as pessoas que sabem reconhecer isso e de fato mudar, porque reconhecer é muito desconfortável. É muito desconfortável se ver como um ser que pode sim ter atitudes nojentas com outras pessoas, talvez não descaradamente, mas de forma debaixo do pano. Eu acho que isso é até pior, assim, às vezes a gente erra um pouco pela inocência também da vida, né, porque à medida que você vai vivendo e vai tendo uma prática maior de vivência, você vai se modificando, você vai se auto-repensando, né, é a questão de ser tentativa e erro. Mas muito desconfortável esse processo todo, as partes medíocres, as partes preguiçosas, perversas, elas vão existir, e ter um olhar atento a si mesmo é muito importante. Pensando isso, que deslizar sempre no mesmo erro é um pouco falta de vergonha na cara mesmo, de você se
se olhar e admitir que você não teve uma atitude bacana, que a sua intenção não foi bacana, e você reconhecer isso para quando você se colocar em uma situação que é o mesmo movimento, você parar e pensar, não quero cair nessa vergonha comigo mesma de novo, sabe? Porque isso, errar é humano, errar é natural. O fragmento que a gente vê de uma pessoa é uma fotografia, essa pessoa é um filme inteiro. Então é muito difícil a gente analisar a partir de uma só fotografia, né? A partir do nosso olhar também. Quer dizer, a gente pode, né? O julgamento, ele faz parte de alguma forma da própria sobrevivência. Então, estamos constantemente mudando, constantemente aprendendo. A partir do momento que você se predispõe a pensar, você se predispõe a se repensar, você pode se tornar uma pessoa muito autocrítica. E a autocrítica excessiva, ela se torna uma alienação. Da mesma forma que a supervalorização excessiva. Escolher se repensar é uma escolha também, né? Existem muitas pessoas que não se repensam e talvez podem fazer com que pessoas, fazer com que a sua passividade vinda da sua autocrítica, ela te torne vulnerável a pessoas perversas também, o que não vai ser bacana, porque vai te fazer mal pra caramba, ainda mais se você absorve com muita verdade o que dizem sobre você, o que qualquer pessoa diz sobre você. Então é um pouco isso também, filtrar melhor de quem vale a opinião, né? Mas é um pouco, né, no fim das contas, é lidar com esse incômodo, com essa sombra que incomoda olhar e analisar e querer sair dela. Mas também não cair numa autocrítica excessiva pensando que o processo de autorreconhecimento e de mudança, ele demora um pouquinho assim, né? Tipo, não é de um dia pro outro. Não é de um dia pro outro que as coisas acontecem. E se eu erro, outra pessoa erra. E se eu acerto, outra pessoa também acerta. Tem um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito. E eu acho que ele tem muito a ver com o que eu tava falando em um vídeo que eu acabei privando por outras questões, assim. Mas que tem a ver com essa felicidade excessiva. Eu vou ler o poema. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Bom, eu vou ler até aqui porque ele é muito grande, mas eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Enfim, é meio que isso, assim, né? Todo mundo é ridículo, todo mundo às vezes é submisso, às vezes é soberbo. Nesse processo de sinceridade consigo mesmo, não sentir tanta vergonha de si mesmo, né? Não sentir tanta vergonha de si mesmo pelos erros, pelos acertos. E uma coisa que vai fugir um pouco do que eu tô falando aqui nessa perspectiva é não sentir tanta vergonha de si mesmo em relação à tua vida, em relação a onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. É isso. Não sentir tanta vergonha, né? Das nossas escolhas, dos nossos lugares, dos nossos pertencimentos internos e externos. É um trabalho árduo, né?
Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha se você gostar, tá bom? Obrigada, gente, quem assistiu até aqui. Beijo.